Você já ouviu falar sobre demência? E o principal, sabe como reconhecer se uma pessoa está iniciando ou não com o quadro de uma demência? Esse é o nosso tema do vídeo de hoje, que nós vamos comentar um pouquinho. Sem mais delongas, vamos direto ao assunto. Como que a gente reconhece que uma pessoa está ficando com quadro demencial? Primeiro, nós vamos ter que ter uma alteração cognitiva, que eu falo daqui a pouco, tá? E junto com um negócio que a gente chama de perda de funcionalidade. Vou começar com esse primeiro, da funcionalidade. O que seria isso? Funcionalidade é o que a gente faz no dia a dia. Tá? Algumas atividades, tal como tomar banho, escovar os dentes, pagar contas, cozinhar. Então é aquele senhor totalmente organizado, que ele faz planilhas para pagar as contas, tá tudo certinho, paga até antecipado as contas do banco para não ficar devendo e de repente ele começa a se atrapalhar. Paga duas vezes a mesma conta, então chegou a conta de luz, vai lá e paga duas vezes, esquece de pagar. Uma pessoa que está cozinhando, ao invés de colocar o sal, coloca açúcar. Faz coisas estranhas, tal como pegar um controle remoto, guardar dentro da geladeira e falar, não percebi. Tá? Chegar no final do ano, ao invés de falar Feliz Natal, falar Feliz Páscoa. Então começa a se atrapalhar. Isso é perda da funcionalidade. Está dirigindo na rua, vai voltar para casa, acaba se perdendo, um caminho já bem conhecido, mas isso não uma vez só, várias vezes, tá? Ele acaba se perdendo, tá? Ele não sabe onde está, se perde nos locais, tá? Então, em casa mesmo, ele chega e fala, pô, peraí, onde que eu tô? Não reconhece a casa, não conhece o ambiente, tá? Então, isso tem a parte da perda da funcionalidade, ok? Então, eu tenho que ter perda de funcionalidade para falar em possível quadro demencial. Isso é importante, tá? Porque só a alteração cognitiva não fala em demência. Eu tenho que ter perda da funcionalidade. Nós temos pacientes que têm alteração da cognição, mas eles são funcionais. Quando eles são funcionais, a gente não pode falar em síndrome demencial. A gente fala em comprometimento cognitivo leve ou transtorno neurocognitivo menor, tá? Ele não tem demência. Pode virar uma demência? Até pode. Tem alguns casos que ficam em CCL, que é o comprometimento cognitivo leve, durante muito tempo. Outros, infelizmente, acabam evoluindo para um quadro demencial mais rápido. Mas ainda não consigo falar em demência, porque ele é funcional, ok? Ah, CCL, como que a gente trata? Isso daí eu acho que é tema para outro vídeo para a gente conversar. Mas tem vídeos falando aqui de como a gente previne um quadro de demência. Vão lá, olhem aqui no canal e já aproveita e se inscrevam. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Dá um joinha e clica na lanterninha ali, no sininho, para saber que vai ter um vídeo na próxima semana. Porque eu espero vocês semana que vem. Certeza absoluta, hein? Ok. Vamos lá, entenderam funcionalidade? Então é aquele paciente que para de fazer as atividades que ele tinha de rotina, começa a se atrapalhar. Vamos lá para a cognição. O que é a cognição? O mais comum da cognição que a gente conhece é a memória, tá? A memória é disparada, mas não é só a memória, nós temos outros itens também. Mas a memória que é afetada na principal doença, na síndrome demencial que a gente tem, que é a doença de Alzheimer, é uma memória que a gente chama de memória episódica. Não vou entrar muito em detalhes em memória, tá? Mas vamos lá, nós temos a memória consciente e a inconsciente. A consciente, que é o que a gente está aqui, que eu estou conversando com vocês, o que vocês estão prestando atenção, tá tentando pegar as informações, ela é dividida é explícita, né? Ela é dividida em episódica e semântica. A semântica, elas são fatos do mundo. Por exemplo, 1 mais 1 é 2. A gente sabe que 1 mais 1 é 2, tá? E isso, independente do Leonardo, 1 mais 1 vai ser 2, até que algum outro cientista prove, sei lá, que 1 mais 1 é igual a 3. Mas hoje ainda, 1 mais 1 é igual a 2. A capital do Japão é Tóquio. Independente do Leonardo viver ou não, a capital do Japão continuará Tóquio. A não ser se o japonês lá será não querer mudar a capital, ok? São conhecimentos do mundo, não depende do Leonardo, entendeu? Diferente da memória episódica, que é a biografia do paciente. Então, eu lembrar que aconteceu algo na minha infância, no dia de ontem, tá? E isso é a memória episódica. É essa memória principal afetada na doença de Alzheimer. Tá? Então, o paciente ele vai lembrar de coisas mais antigas, né? Porque as coisas mais antigas estão armazenadas em outra região,
e não vai conseguir consolidar as memórias novas. Então ele não vai lembrar que comeu, tá? Ele não vai lembrar se tomou banho ou não, mas ele lembra que há 10 anos atrás ele foi numa festa num tal lugar. Por quê? Aquela memória mais antiga está armazenada em outro lugar. Isso é legal num filme chamado Divertidamente, que eu já comentei em outros vídeos aqui no canal. Assista esse filme, vai ter o 2 esse ano, então é muito legal. Tentei mostrar esse vídeo esse filme para minha filha. Minha filha tem fazer 4 anos. E aquele filme não é para criança, aquele filme é para adulto, porque o tema é bem pesado. E ela começou a perguntar: papai, esses bichinhos estão na minha cabeça? Tem bichinho na minha cabeça? É isso daí. E para explicar para ela o que era analogia numa minha criança de 4 anos. No final, assistiu 20 minutos do filme e ela não quis mais assistir porque ela não gostou. Ela pediu para pôr outro filme. Aí, de novo, esse filme é muito legal para adulto, para a gente entender como é a formação da nossa personalidade, memória, como ela é armazenada. É fantástico, tá? Para minha filha ainda... Eu vou tentar mais para frente, vamos ver se ela consegue assistir. Ok? Então voltemos ao nosso assunto, senão nós vamos nos perder aqui e eu vou ficar horas e horas falando da minha filha, que é a minha princesinha, né? Então eu vou acabar me perdendo. Então, de novo, na doença de Alzheimer, que é esse quadro demencial mais comum no nosso meio, disparado, 60% das demências, a principal causa é a doença de Alzheimer, o principal problema está na memória que a gente chama de memória episódica. A semântica vai estar preservada. Então, se o paciente com Alzheimer souber calcular, souber capitais, ele vai lembrar. Só que ele não lembra o que comeu hoje. Olha que interessante, tá? Mas eu tenho que ter a perda de memória, como eu disse, a perda da funcionalidade, ok? Sozinho não adianta. Mas eu tô com um parente em casa que ele está bem esquecido, mas ele é funcional. Não preciso levar ele ao médico? Jamais, tem que levar. Porque é nesse momento que a gente começa a ter mais intervenções. Infelizmente, a doença de Alzheimer hoje não tem tratamento eficaz. O tratamento ajuda, mas ele desacelera a doença. Tá? O carro estava correndo a 160, ele vai correr a 120. Mas ela, infelizmente, vai continuar evoluindo. O CCL não, é a hora que a gente tem que intervir. Então, é importante a gente reconhecer essas perdas de memória e levar no médico, neurologista, geriatra, algum médico que cuide da parte de cognição. Tá bom, falei da memória. Nós temos algo diferente chamado função executiva. A função executiva é que fez a evolução dos macacos para a gente. Ela tá ali na região do lobo frontal, tá? E a evolução dos animais foi crescimento do lobo frontal. E graças a ela que nós conseguimos ter tecnologia, viver em qualquer área do mundo, tá? Graças à função executiva. A função executiva, ela ajuda no nosso comportamento, na moral, tá? Na orientação, assim, por exemplo, eu vou sair de casa, eu sei que eu tenho que pegar as ruas, tá? Fazer um trajeto, isso é função executiva. Categorização, o que é isso? Eu perguntar para uma pessoa, fala para mim os animais que vêm na sua cabeça. Então, eles categorizar os animais, animais de casa, animais de fazenda, então falar gato, cachorro e assim vai. Tá? Isso é função executiva. Tá? Saber que eu não posso urinar no meio da rua, sair correndo pelado no meio da rua, isso é função executiva. O primeiro caso relatado na literatura foi do caso do Phineas Cage. Era um moço muito educado, um senhor. Ele trabalhava nos Estados Unidos na mina de carvão. E num momento de uma briga entre 2 colegas dele, ele foi tentar apartar e ele não prestou atenção, uma barra de ferro estourou e passou pela cabeça dele e desconectou o lobo frontal com o sistema límbico. O sistema límbico é a parte das nossas emoções. Então, o Phineas Cage, ele parou de ter aquele controle da moral, era um cara muito bonzinho, racional, de repente ele ficou explosivo, porque ali só tinha emoção, não tinha aquele controle racional, tá? É bem legal a história do Phineas Cage, coitado, claro, é legal assim, a gente aprendeu, a gente acabou aprendendo sobre como é a função do lobo frontal e do sistema límbico graças ao Phineas Cage. Mas, infelizmente, ele acabou mudando totalmente a personalidade, não conseguiu mais trabalhar, ele ficou mais afastado das pessoas, porque ele começou a mexer com pessoas na rua, começar a brigar, e ele não era uma pessoa super tranquila. Pra vocês verem a importância da função executiva, ok?
Além disso, nós temos a linguagem. A linguagem é isso que eu estou comentando com vocês, tá? É o estudo da fala, é a parte da fala, da compreensão, do fato da gente repetir, tá? Da gente escrever, a leitura. Tudo isso faz parte da linguagem. Quando a gente tem distúrbio da linguagem, a gente chama de afasia. A afasia é um distúrbio na linguagem. Então, é muito comum em pacientes com AVC, que pega uma região do cérebro, que costuma ser o lobo temporal esquerdo, tá? O hemisfério esquerdo é o responsável pelo quadro de afasia. Perdão, de afasia não, pelo quadro da linguagem, tá? Mesmo em pessoas canhotas, ainda a linguagem é o hemisfério esquerdo, é raro ter no hemisfério direito, tá? E é isso que ajudou a gente a se comunicar, tá? Com as pessoas e também na evolução. Foi a linguagem, que não é só a fala, tem a compreensão e tem outros pontos também. Além disso, nós temos a função visoespacial, que ajuda, ela é responsável porque para a gente saber a disposição dos objetos no ambiente. Tá? Então, por exemplo, eu estou à noite no meu quarto dormindo, sei que do lado tem uma poltrona, tem uma cadeira, a mesinha de centro. Isso é função visoespacial. Tá? Prejuízo nela, por exemplo, o paciente pode ter quadros de alucinação, falar que vê pessoas em algum ponto. Não confunda com esquizofrenia, que é um pouquinho diferente. Tá? Então, isso é a nossa cognição. Tem outros detalhes também. Mas para o paciente ter uma síndrome inicial, que é o tema do nosso vídeo de hoje, eu preciso ter alteração em alguma função cognitiva junto com a funcionalidade. Se eu tiver alteração de funcionalidade e memória, provavelmente a principal doença vai ser Alzheimer. Se o principal quadro for função executiva e linguagem, nós temos outra doença chamada demência frontotemporal. Se for a principal função visoespacial e perda de funcionalidade, nós vamos ter uma outra doença chamada demência de Corpus de Levy, que é muito mais rara, essas duas que eu falei para vocês agora por último. A mais comum disparado é a doença de Alzheimer. E de novo, para eu reconhecer, eu tenho que ter perda de funcionalidade, aquele senhor totalmente organizado, fazendo as coisas num detalhe começa a se atrapalhar. E ele começa a ter quadro de esquecimento ou alguma alteração desses que eu citei para vocês. Ok? Espero que vocês tenham compreendido, tá? Como reconhecer uma síndrome inicial. Se gostaram, dê um like, isso me ajuda. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam, se querem que eu fale algum outro tema, tá? E eu acabo fazendo para os próximos vídeos aí o que vocês pedirem, ok? Um grande abraço, espero vocês semana que vem.